Zé Monstrinho novamente por querer existir, não faz parte do nosso esporte. Fala meus manos, vídeo novo no ar pra vocês e aquele vídeo que eu sei que vocês gostam, que é o Zé Monstrinho Responde, onde eu, Otávio Fração, vulgo Zé Monstrinho, tiro as dúvidas de vocês que vocês mandam pra mim lá naquela caixinha de pergunta do Instagram. Se você não me acompanha no Instagram, segue lá, @Zé Monstrinho com 3 Os no final. E agora eu vou revelar pra vocês algumas dúvidas que vocês mandaram aqui pra mim, pra poder interagir daquela forma marota e fazer com que você evolua cada vez mais. E isso é muito, muito bom, não é mesmo? Só tem uma coisa que não é melhor do que isso aí, que é o seu like. Pô, porque o seu like ajuda demais no crescimento do canal e o seu like é muito bom mesmo. Então dá essa força, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, puxa a vinheta e vamos embora. Então, sem muita enrolação, vamos embora. A primeira pergunta é do Tylon.oficial. Vamos supor que eu tenho que fazer 1 hora de cardio por dia. Dividi-lo em 2 vezes me traria o mesmo benefício? Tylon, não traria o mesmo benefício. Por quê? Toda a parte de cardiovascular, quando a gente vai estar realizando o trabalho, a gente não tem que pensar somente na parte de emagrecimento. Porque você ativa o processo mitocondrial, né, das suas enzimas, você começa a ter um trabalho desempenhado ao estoque de glicogênio como uma fonte de energia. Se você está em déficit calórico, esse estoque de glicogênio se torna ainda mais escasso, o que faz com que o seu corpo utilize a fonte de gordura de uma forma mais direta e um pouco mais rápida. Então, a partir do momento que você começa o trabalho de cardiovascular, primeiro você vai entrando na sua atividade, já tem vários estudos que demonstram isso, que a partir dos 5, 10 minutos, levando em consideração de alta intensidade, é que você começa a alterar a sua frequência respiratória. Todo o processo de trabalho para emagrecimento parte pelo processo respiratório, tirando a parte de dieta e sim de treinamento, pelo processo respiratório, onde você sobe o seu batimento cardíaco, o seu corpo não consegue fornecer a mesma quantia de oxigênio para o seu organismo, porque o oxigênio sim, ele acaba sendo como uma fonte de energia para o nosso organismo, principalmente para toda a parte de células oxidativas, então acaba faltando combustível, uma fonte de energia para você, já que você está com baixo estoque de glicogênio, os seus ATPs estão baixos, a sua reserva de energia está baixa, e aí você aumenta o seu gasto calórico pela frequência de batimento cardíaco e a ingestão de oxigênio. Isso faz com que você fique ofegante e cansado. Ficando ofegante e cansado, o seu corpo para de utilizar todos esses recursos como uma fonte de energia e começa a pegar a gordura como uma fonte de energia, já que glicogênio está em falta, então essa fonte de energia já não é utilizada, e quando você já está num nível de intensidade mais alto e num período maior que você já está começando a ficar cansado, esse seu oxigênio já não é mais o suficiente para suprir a necessidade energética do seu organismo e ele capta a fonte de gordura. Se você tem que fazer 1 hora, você tem que ficar predominante ali, vamos colocar uns 45 minutos nessa fase de intensidade que o seu corpo está utilizando a gordura como uma fonte de energia, porque os seus níveis de ATP baixos e o seu oxigênio estando desnivelado com o batimento cardíaco, você acaba tendo esse recurso de fisiologia de defesa do corpo da gordura como uma fonte de energia. Você dividindo esse período, 2 cardios de meia hora, você teria que subir muito a intensidade para compensar esse mesmo gasto proporcional. Sendo que se você começa ali meia hora e já dá aquela aquecida e já acaba esse período, você não atinge esse pico de necessidade para que seu corpo use a gordura como uma fonte de energia. Caio Mendes 01, terra para as costas, melhor encaixar no meio final, como saber? Cara, vai depender muito do seu protocolo e da necessidade de trabalho que você precisa ter, tá? Como eu sei que você já participou do quadro Avaliando o Shape de Inscritos do canal, eu sei que você precisa fazer um pouco mais de terra, porque eu já fiz a avaliação do seu físico, então a minha sugestão no seu caso é estar incluindo no final. Por quê? Para auxiliar naquela densidade, na maturidade muscular, e você já consegue solicitar um trabalho na parte da dorsal, parte inferior, parte baixa ali, que é a lower back principalmente, com outros exercícios, uma remada baixa, remada curvada, uma remada unilateral com halteres, um pullover,
todos esses exercícios que já vão auxiliar, e aí você finaliza com terra para dar aquele choque maior. É interessante a cada 2 treinos você colocar ele no começo, já que você está com mais carga, você vai estar com mais carga glicêmica dentro do seu organismo, níveis de ATP muito maior, um estoque de glicogênio muito alto, então você consegue trazer uma intensidade muito maior pro treino de costas. É exatamente por esse fator que o meu protocolo de treino hoje é dividido em 2 grupos musculares, né, repetindo na semana, que eu repito peito e costas e braço, e todos eles, o primeiro eu faço mais, a gente chama de hipertrofia miofibrillar, que é a base de carga, e o segundo sarcoplasmático, onde eu trago mais fluxo sanguíneo, mais oxigenação para a musculatura, favorecendo assim 2 estímulos. Então faz 2 no final e 1 no começo do treino, e vê como o seu físico responde em relação a isso. Não existe uma regra 100% no nosso meio. Pedro Celestino 562251, como aumentar os gastos calóricos basal? Como aumentar o gasto calórico basal seria, né? Aumenta o nível de intensidade de treino, aumenta o seu nível de gasto calórico em relação aos cardios. Tudo isso vai fazer com que o seu processo de gasto calórico aumente. O seu basal mesmo, ele só vai estar mudando se você acrescentar qualquer ergogênico que mexa com sua estrutura em relação a esses processos. Processo cardiorrespiratório, processo cardiovascular, processo digestivo e hormonal. Fisiologicamente falando, são esses princípios. Então seria utilização de hormônio, clenbuterol, broncodilatadores e estimulantes. Isso vai alterar o seu gasto metabólico basal. Por que a gente tem que tirar isso da cabeça? O gasto metabólico basal, ele é o que o seu corpo vai gastar pela base do seu sistema em relação aos seus órgãos vitais estarem trabalhando. Exemplo, eu passar o dia inteiro sentado nessa cadeira e meu corpo gastar 2.000 calorias, são 2.000 calorias de taxa metabólica basal. Quando você coloca um treinamento, quando você faz uma prática de atividade física, esse basal em si ele sobe porque junta o seu trabalho basal mais o gasto calórico dos seus afazeres do dia a dia. Então a gente chama esse bom montante de basal, mas o ideal mesmo falando basal seria só o que o seu organismo gasta para te manter vivo, que é aí que você entende a taxa metabólica do metabolismo de um indivíduo centralizado. É que a gente já une isso, a parte de gasto a mais pelo treinamento, pela rotina de cada indivíduo, porque isso já modifica os seus princípios em relação a você já estar no montante total de dieta, de tudo que você vai estar incluindo para essa pessoa. Mas para você gastar mais calorias, que eu acredito que esse seja a sua intenção, cardio e treino muito pesado. Além de você manter um controle da dieta 100%, porque você melhora suas condições saudáveis de intestino, flora intestinal, processo digestivo, o que tudo isso facilita para que você tenha uma absorção, um trabalho, uma resposta melhor a toda a sua dieta e os estímulos gerados. João Pedro Rios, atleta do Monstrinho Team que vai competir natural daqui a um tempo, hein? Como a gente pode avaliar se uma pessoa é um potencial genético ou não? Potencial genético, particularmente, eu gosto de dividir em 2 princípios. Primeiro é recurso, segundo é resposta a esses recursos. Quanto menos recurso a pessoa tem e quanto mais o físico dela responde a esses recursos, melhor é o potencial genético dela. A gente tem pessoas que mesmo sem praticar atividade física, por exemplo, desempenham uma genética muito favorável ao esporte. A gente até brinca, né? A pedreiro é mais shapeado que muito cara que tá por aí. Só que a gente não para ver o gasto que o pedreiro tem, o esforço que ele faz de levantar blocos e trabalhar com carga, com aquele trabalho braçal todo dia e por horas, para trazer aquele condicionamento. Então tudo isso deve ser colocado em pauta. Agora, você pega um cara que faz 2 refeições no dia, cara come traquinas, ele ele tá entregando o mínimo de condição pro físico dele evoluir. E o cara ainda tem uma resposta muito boa em questão de qualidade de pele, densidade, volume muscular, é uma pessoa que tem uma propensão a ter uma genética muito grande para ser um dos líderes aí do nosso esporte. Então você junta o recurso que o cara tem com o resultado que ele tem junto com esses recursos, entendeu? É por isso que às vezes a gente vê uma pessoa que é um excelente natural se tornar um ótimo, um excelente hormonizado. Porque com um mínimo de recurso que levaria aquele cara para um line-up, por exemplo, o top do esporte, ele já está tendo resultados expressivos diferentes da maioria, tá certo? Bom, manos, esse foi o vídeo de hoje. Eu trouxe 4 perguntas pra gente poder fazer um vídeo mais bate-pronto, bem rapidão. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e lembre-se que desistir não faz parte
do nosso esporte. O offzinho tá começando a fluir, hein? Esse ano vai dar bom. Beijo pra vocês.